Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta para falar de um assunto que eu tenho comentado bastante lá no Instagram. Fiz uma enquete e muita gente pediu que eu gravasse um vídeo maior explicando o que é o tal baralho de recursos. Mas antes de eu falar dessa ferramenta, eu quero falar para vocês da escala Hawkins, que também é outro tema que eu repito lá no Instagram do Conversas com o Universo. Vou compartilhar uma imagem aqui para vocês, para ficar bem claro. Bom, quem me conhece já sabe, quem não me conhece vai ficar sabendo agora, que eu venho do rádio, né? Eu trabalhava no rádio, né? E o rádio, como vocês sabem, ele tem frequências, né? E da mesma forma, o Hawkins estudou essas frequências medidas em hertz e fez essa escala de emoções. Então, dependendo do sentimento, né, da emoção que a gente estiver vibrando, a gente vai estar vibrando em determinada faixa de frequência, né? Vocês percebem ali no cone colorido, né, a escala das emoções. Então, quando a gente está vibrando na culpa, por exemplo, a gente está vibrando lá embaixo. Então, fazendo analogia com o rádio, é como se a gente tivesse sintonizado o aparelho receptor de rádio numa estação que só toca música ruim, que eu não gosto, né? Então, por que eu vou ficar ouvindo aquela estação de rádio? Por que eu vou ficar ouvindo? Tem quem goste, eu não gosto, não faz bem para mim, né? Então, eu vou girar o botãozinho, né? Ou nos rádios mais modernos, né? Troca de dial, para sintonizar uma outra frequência. Quem sabe a frequência do amor, que está lá em cima, a da alegria, que está lá em cima, né? São faixas de frequências diferentes, assim como as estações do rádio. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque ela deixa bem claro como a gente vibra em níveis diferentes de frequência, de acordo com o que a gente está sentindo, né? O que está dentro da gente. Por quê? O que a gente manifesta no exterior é uma expressão, é um reflexo do que a gente tem no interior. Então, o que acontece ao longo do dia? A gente flutua, não é? A gente flutua ao longo dessa escala de emoções. Muitas vezes a gente consegue vibrar lá no alto, né? Começa o dia com otimismo, com alegria, né? Disposto a fazer um excelente dia. E acontecem desafios ao longo do caminho e a gente vai baixando a nossa frequência. A gente vai lá para a raiva, a gente vibra no medo, a gente fica na tristeza e vai baixando. Eu sempre digo, né, para os meus clientes, tudo bem a gente baixar, desde que a gente lembre que a gente precisa voltar. Então, quando a gente está numa jornada de autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente consegue identificar, ó, baixei a vibração, preciso subir, né? E qual é o problema da gente estar vibrando aqui embaixo? Eu sou contra a gente excluir sentimentos, rejeitar sentimentos. A gente tem que acolher tudo, integrar as partes da gente. Então, se eu tô com raiva, por que eu tô com raiva? Né? Eu vou procurar entender isso e vou procurar colocar esse sentimento para fora de alguma forma. Se eu não posso expressar essa raiva para a pessoa que acabou contribuindo para que eu estivesse nesse estado, de alguma forma eu vou extravasar, né? Eu vou gritar, eu vou socar um travesseiro, eu vou pular, eu vou correr, eu vou escrever, mas eu vou botar para fora, né? Eu vou extravasar esse sentimento depois de ter compreendido por que ele surgiu, tá? Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? De como a gente lidar com as emoções e não excluir as sombras, né? Aquilo que a gente considera, julga como ruim, como negativo. Tudo isso faz parte de nós, né? Nós não somos seres que jamais sentem raiva, né? Não nesta existência, nessa realidade. Então, em outro vídeo a gente trata disso. Mas o que é o baralho de recursos? É uma das formas de nos ajudar a elevar essa frequência. Então, sair dessas frequências de baixa vibração para as frequências mais elevadas. Porque quando a gente sintoniza o rádio nessa estação com músicas que a gente não gosta, ou seja, quando a gente está vibrando aqui embaixo, na raiva, na tristeza, no medo, na culpa, o que vibra nessa faixa de frequência? Pensa nisso. Surpresas positivas, promoção no trabalho,
um novo relacionamento, ou um relacionamento mais saudável, conquistas, aquilo que você está sonhando, será que isso está vibrando nessa faixa de vibração aqui do medo? Ou está vibrando lá em cima, na frequência do amor, na frequência da alegria, né? Não é muito difícil a gente imaginar, né? Então, se eu quero manifestar na minha vida essas coisas que estão vibrando nessa faixa de frequência elevada, eu não posso passar o dia inteiro vibrando aqui embaixo, né? Então, quando eu estiver vibrando lá embaixo, eu tenho que reconhecer e voltar a vibrar lá para cima. Tá, Marcela, e como é que eu faço para voltar a vibrar lá em cima? A gente faz o nosso baralho de recursos, que pode ser uma lista de recursos, pode ser na apresentação que você imaginar, né, um livro de recursos. O que é o baralho de recursos? O meu é literalmente um baralho de recursos, tá, gente? É como se fosse um oráculo. Então, eu aprendi a fazer esse baralho de recursos numa imersão de autoconhecimento da qual eu participei alguns anos atrás, e eu utilizo isso até hoje, né? Mesmo eu já estando numa jornada de autoconhecimento há muito tempo, vira e mexe eu paro e recorro ao meu baralho de recursos. O que tem aqui nessas cartas, tá? Tem lembretes do que faz a Marcela elevar sua vibração. O que faz bem para mim? Não é para ti, não é para tua mãe, não é para tua irmã, não é para teu melhor amigo, é para ti, né? Então, o que me ajuda a sair do medo e a subir para as frequências mais elevadas? O que me ajuda a sair da tristeza e voltar para as frequências mais elevadas, né? Esses recursos, o que me faz bem, né? Então, eu vou compartilhar aqui mais uma coisa com vocês para mostrar, né? Para deixar bem visual, assim, bem claro, como é que funciona, qual é a lógica do baralho de recursos, né? E como é que ele pode contribuir com a gente, tá? Então, o baralho de recursos é uma lista de coisas que te fazem bem, né? Que elevam a tua vibração. Então, a gente começa a fazer essa lista separando ela por áreas, né? E aqui eu trago algumas sugestões. Corporal, espiritual, social, familiar, intelectual, material. Não é para ser pesado, tá, gente? Não é para ser um exercício difícil, complicado, que vai te fazer quebrar a cabeça. Isso aqui é um guia para te ajudar a fazer essa lista, né? Procura listar pelo menos 3 itens em cada área. E, volto a dizer, sem peso, né? Por exemplo, tá? Vou trazer aqui o exemplo para vocês. Corporal, tá? O que podem ser recursos corporais que fazem a minha vibração elevar? Dançar, uma automassagem ou receber uma massagem, caminhada, fazer uma soneca, né? Reconhecer quando o corpo está precisando de um descanso, comer um doce, são alguns exemplos de recursos corporais que funcionam comigo, Marcela. Eu trouxe esses recursos aqui para que tu consigas visualizar e pensar em recursos para o teu baralho. Outra área aqui, espiritual. O que são os meus recursos espirituais? Meditação, orar, acender um incenso, reiki, porque eu sou reikiana, então eu posso me auto-aplicar. Se eu estou muito lá embaixo, eu posso pedir para uma colega aplicar em mim, né? Receber uma sessão de reiki, repetir mantras. Então, são recursos que funcionam comigo, né? Mas percebam que não tem certo, não tem errado. Alguns recursos podem ser considerados corporais e podem ser também materiais, né? Como, por exemplo, comer um doce que eu coloquei ali. Pode ser considerado um recurso material. O espiritual e o intelectual, no meu baralho de recursos, eles se confundem algumas vezes, né? Porque eu coloco aqui, por exemplo, no intelectual, a escrita terapêutica, né? Escrever uma carta para mim mesmo, falando dos sentimentos que estão me incomodando, né? Isso é um recurso intelectual para mim, mas poderia ser um recurso espiritual, por que não? Né? Eu coloco, por exemplo, nos recursos intelectuais, abrir um livro ao acaso, né? Porque eu fiz essa conexão mental entre intelectual e livro.
mas esse recurso também pode ser espiritual, se eu tiver um entendimento de que acasos não existem, e de que se eu abrir aquele livro naquela página, é porque ali tinha uma mensagem para mim, né? Provavelmente da espiritualidade, do meu eu superior. Então, esse esquema aqui, ele não é para engessar, ele é só para te ajudar, para te trazer mais clareza e te convidar a fazer o teu próprio baralho de recursos. Se tu não queres, né, fazer assim como eu, né, literalmente um baralho, porque isso aqui deu um trabalhinho, né, gente? Eu tive que primeiro fazer uma lista, separando por áreas, né? Quais seriam os meus recursos na área corporal? O que seria um recurso na área social? Né? Literalmente escrever ali, fazer uma lista. Depois eu fiz várias cartinhas com uma cartolina, coloquei aqui, ó, uma capa, né, para ficar bonitinho, né? Então todos eles têm essa estampa de um lado e de outro lado tem aqui o recurso e a área, né? Então vou ler aqui para vocês, ó, por exemplo, o Reiki eu coloquei como um recurso espiritual. Tomar um café fora de casa é um recurso que me deixa animada, que me ajuda a elevar minha vibração, né? Trocar a minha energia. Eu coloquei como recurso social. Poderia ser um recurso material, poderia ser um recurso corporal, né? Abrir um livro ao acaso, que eu comentei com vocês, que eu coloquei como intelectual. Terra e grama, eu coloquei como um recurso externo, que não está ali naquele esquema, né? Porque aquele esquema ali, ele é uma sugestão, né? Você não precisa seguir exatamente ali. Comece a imaginar, né? O que faz você elevar a sua vibração? Daqui a pouco não vai se encaixar em nenhum desses recursos. Mas o que eu quero deixar para vocês, a essência da mensagem que eu quero deixar para vocês, é você dedicar um tempinho para você, para fazer essa lista, deixar num lugar acessível, ou seja, não adianta só fazer a lista e esquecer desses recursos. Isso aqui é um baú do tesouro, gente. Isso aqui é um baú do tesouro, né? Como é que eu faço? Eu faço como se fosse um oráculo, tá? Eu embaralho, né? Quando eu não tô legal, quando eu não usei as minhas técnicas e não consegui ficar bem, ou às vezes eu tô tão na bad vibe que eu não consigo me auto-aplicar um reiki, né? Não consigo encontrar alguém que possa me mandar um reiki. E aí eu faço isso aqui, né? Eu abro esse baralho e tiro ao acaso a carta, tá? Então aqui, ó, corporal, me abraçar. Autoabraço, gente, é gostoso demais. Se esse não é um recurso seu ainda, eu sugiro que você coloque na sua lista, tá? Mas você pode fazer uma lista, literalmente uma lista corrida, sem essa separação por categorias, e colar no mural, colocar com ímã na porta da sua geladeira, colar no seu banheiro ao lado do seu espelho, ou no seu roupeiro, algum lugar que você vá acessar com frequência, né? E aí, se for esse formato de lista, você pode ali, no dia que você não está legal, olhar ali na lista o que me agradaria nesse momento, o que me faria bem nesse momento, o que resgataria a minha energia ou me reenergizaria, né? Pode ser um formato de livrinho, pega um livreto, um caderninho pequeno, escreve de repente 1 ou 2 recursos por página e abre ao acaso quando precisar de um recurso para elevar a tua vibração. Tem tantas possibilidades. Eu me lembro que na época que eu fiz a imersão, teve gente que fez uma espécie de jogo de runas, né, em que eram sementes e em cada semente estava escrito o nome estava escrito algum desses recursos, né? Então a pessoa fazia um jogo, jogava as sementes, né, eram sementes grandes assim, e jogava e pegava aleatoriamente um recurso. E confiando, né, na sua intuição, no seu eu superior, que ele vai saber qual é o recurso mais certeiro para aquele momento, tá? Confia na tua intuição, tira esse tempinho para ti, até para fazer o exercício de pensar, de trazer para a consciência o que me faz bem, do que eu gosto, o que me faz voltar a vibrar lá em cima, o que me faz voltar a vibrar numa frequência mais próxima daquilo que eu quero ser, né? Porque o ideal, né, gente, é a gente não flutuar tanto, não ter tantas oscilações de humor ao longo do dia. É a gente conseguir ficar mais estável, né, sem tanta flutuação, né, para que isso não cause tanto sofrimento.
é muito desgastante energeticamente, psicologicamente, emocionalmente, a gente ficar oscilando, né? E, claro, se isso é muito comum na sua vida, eu recomendo que você procure um auxílio profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, né? Porque essa oscilação constante de humor, ela é, como eu disse, muito desgastante e pode ser o reflexo de uma questão química, né? De uma questão do seu corpo que precisa de cuidado, né? De uma doença mesmo. Então, utilize os recursos terapêuticos que eu trago aqui no canal como ferramentas que vão auxiliar no seu processo. Mas jamais deixe de consultar o seu médico e faça a terapia. Cuide de você. Você é o seu bem mais precioso. Tá bom? Combinado? Depois, se fizer o seu baralho de recursos, a sua lista de recursos, deixa aqui nos comentários, me conta. Se ficou com alguma dúvida também, deixa um comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá certo? Um abraço e até a próxima!